Você já sentiu a dor silenciosa de ser traído por alguém em quem confiava? A sensação é mais profunda do que simples decepção. Ela atravessa camadas da alma que poucos ousam explorar. Carl Jung nos ensina que a empatia não é apenas sentir o outro, mas ser capaz de perceber as sutilezas invisíveis da psique humana. Pessoas empáticas carregam essa sensibilidade como um dom e, ao mesmo tempo, como um fardo, pois sentem com intensidade a quebra de confiança, a mentira velada e o abandono silencioso. O que muitos não entendem é que a traição revela não apenas os outros, mas também os lugares ocultos dentro de nós, as sombras que evitamos enfrentar. Essa é a porta que Jung nos convida a atravessar. Encarar a própria sombra diante da decepção e encontrar nela a oportunidade de crescimento. Respire fundo agora e diga para si mesmo: minha empatia é minha força. Escreva isso nos comentários e sinta a vibração dessa frase conectando você ao presente instante, à realidade de sua própria sensibilidade. Quando uma pessoa empática enfrenta a traição, o corpo reage antes da mente. Um aperto no peito, um frio na espinha, uma mente que busca culpados e explicações. Jung nos lembra que esses sintomas não são fraqueza, mas sinais de que algo profundo está sendo tocado dentro da psique. Ao invés de se fechar ou fugir, o caminho da individuação pede que observe essas sensações, que olhe para sua própria sombra e reconheça: parte de mim também estava adormecida, e essa dor veio me despertar. Visualize essa energia percorrendo seu corpo, trazendo clareza e não apenas sofrimento. A decepção não é apenas sobre quem nos trai, mas sobre o choque entre expectativa e realidade. Pessoas empáticas sentem isso com maior intensidade porque carregam uma bússola interna que percebe nuances que passam despercebidas aos outros. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, a rede invisível de experiências humanas que nos conecta e nos desafia a compreender não só o outro, mas a nós mesmos. A empatia se torna então um espelho. Ao ver a traição, vemos também nossas próprias vulnerabilidades, e é nesse reflexo que se inicia a verdadeira transformação. Imagine agora que cada ato de traição é uma mensagem da psique, um convite para aprofundar sua consciência. Não como punição, mas como oportunidade. Cada decepção carrega em si a semente de autoconhecimento profundo. Jung nos lembra que arquétipos antigos, presentes em sonhos, mitologias e símbolos, atuam silenciosamente quando nos sentimos traídos. Eles nos mostram padrões repetitivos, relações inconclusas e sombras que ainda não integraram a nossa luz. Reconhecer esses padrões é aceitar que a dor é também professora e que a empatia nos dá acesso a uma percepção além do óbvio. A prática do olhar interior é simples, mas poderosa. Sente-se por alguns minutos, respire conscientemente e traga à mente a situação que causou dor. Observe sem julgamento o que surge: ressentimento, medo, tristeza ou raiva. Jung nos orienta a nomear essas emoções, não para se apegar a elas, mas para que se tornem pontes de autoconhecimento. Pergunte-se: o que essa situação revela sobre meus padrões inconscientes? O que minha sombra está tentando me mostrar? Este é o ritual diário da alma empática, um exercício de transformação silenciosa e constante. A empatia também exige limites. Não se trata de fechar o coração, mas de reconhecer onde termina a responsabilidade do outro e começa a sua própria integridade. Jung explicava que a individuação implica aprender a diferenciar-se do coletivo sem perder conexão com ele. A dor da traição nos ensina onde colocar fronteiras conscientes, onde proteger nossa energia sem perder sensibilidade. Pessoas empáticas que compreendem isso relatam uma mudança profunda. Sentem mais liberdade interna, mais clareza, mais presença consigo mesmas. Quando observamos a sombra do outro refletida na traição,
percebemos também a sombra dentro de nós. Jung chamava isso de confrontação com a sombra. Aquele encontro inevitável com aspectos de nós que negamos ou ignoramos. Para o empático, essa experiência pode ser devastadora ou libertadora. Tudo depende de como a encara. Se aceitar a dor como ensinamento e não como sentença, a traição se transforma em portal de crescimento, em oportunidade de fortalecimento da própria essência. No cotidiano, pequenas ações podem ativar essa consciência. Ao sentir mágoa, faça uma pausa e respire. Visualize a decepção como uma energia passando por você, não como um peso que o prende. Anote pensamentos que surgem. Reconheça padrões recorrentes de relacionamentos ou expectativas que criam vulnerabilidade. Jung nos mostra que a escrita e a reflexão são ferramentas poderosas da psicologia profunda, ajudando a empatia a se tornar não apenas sensibilidade, mas sabedoria prática. É natural que após a traição surja a dúvida: será que minha empatia é uma fraqueza? Jung responde que não. A empatia é a capacidade de sentir além do ego, de perceber a alma do outro, de compreender a psique coletiva sem se perder nela. Pessoas empáticas que entendem isso desenvolvem resiliência emocional e espiritual. Elas aprendem a distinguir entre o que podem transformar e o que pertence ao outro. A consciência plena da empatia permite viver relacionamentos mais autênticos, livres de expectativas ilusórias, mas cheios de presença verdadeira. Observe também como a sincronicidade atua. Jung descreveu que coincidências significativas não são meros acasos, mas mensagens da psique em alinhamento com o universo interno. Ao enfrentar traições e decepções, situações surgem aparentemente por acaso, mas que carregam sinais sutis para reflexão e ajuste do caminho. A empatia, nesse contexto, funciona como radar. Percebe nuances que a lógica linear não alcança. Ser empático é, portanto, estar atento a esses sinais e saber interpretá-los com calma e discernimento. Cada ato de perdão, mesmo interno e silencioso, fortalece o empático. Não se trata de justificar o outro, mas de libertar a si mesmo da prisão emocional que a mágoa cria. Jung ensinava que integrar a sombra é aceitar que a luz e a escuridão coexistem em cada ser humano. A empatia permite perceber essa coexistência sem perder integridade, transformando dor em maturidade emocional e clareza espiritual. Práticas diárias simples podem amplificar essa integração. Meditação consciente, registro de sonhos, observação de padrões repetitivos e pequenos rituais de presença transformam experiências traumáticas em aprendizado contínuo. A pessoa empática começa a perceber que cada decepção é uma aula silenciosa da psique, que a cada passo aproxima do próprio centro, do núcleo autêntico da alma. Jung chamava isso de caminho da individuação, e é a rota sagrada para transcender condicionamentos coletivos e se conectar com o próprio eu profundo. Não subestime o poder da linguagem interna. O que você diz a si mesmo após a traição molda seu estado emocional e a qualidade de suas respostas futuras. Jung afirmava que a narrativa que contamos internamente ativa arquétipos inconscientes. Frases simples como: estou aprendendo, estou despertando, minha empatia é força, reprogramam padrões inconscientes e fortalecem a psique diante de decepções. O empático que domina essa prática mantém equilíbrio e presença, mesmo diante de turbulências emocionais externas. Outro ponto central é a percepção de limites energéticos. Pessoas empáticas tendem a absorver emoções alheias, confundindo responsabilidade própria e do outro. Jung nos ensina que reconhecer onde termina nossa responsabilidade é parte da individuação. Ao enfrentar a traição, perceba que sentimentos de raiva, tristeza ou medo podem ser sinais de absorção de energia alheia.
A prática de visualizar fronteiras energéticas, mesmo mentalmente, ajuda a empatia a permanecer conectada consigo mesma sem se perder no caos emocional do outro. Quando integramos a sombra e compreendemos a dinâmica da decepção, abrimos espaço para conexões mais autênticas. A empatia não é sobre se sacrificar, mas sobre se tornar consciente, forte e presente. Jung explicava que a verdadeira maturidade emocional vem do equilíbrio entre sensibilidade e discernimento. O empático que aplica esse conhecimento vive relacionamentos mais saudáveis, com menos ilusões e expectativas desnecessárias, e mais presença, amor próprio e clareza interna. Ao longo desse processo, sonhos e visões internas atuam como guias. Jung destacava que sonhos são portais para o inconsciente coletivo e pessoal. Traições e decepções frequentemente aparecem simbolicamente nos sonhos, oferecendo pistas sobre padrões ocultos e caminhos de transformação. A empatia aguçada percebe detalhes, cores, sensações e símbolos que outros ignoram, tornando o aprendizado mais rápido e profundo. Registrar esses sonhos e refletir sobre eles é uma prática simples que gera grandes insights. Cada decepção enfrentada com consciência é uma oportunidade de transcendência. Jung nos lembra que a individuação não é linear, mas cíclica, e que desafios emocionais são sinais de progresso. O empático que se conecta com essa perspectiva sente que cada dor, cada frustração, é uma peça essencial no quebra-cabeça do seu autoconhecimento. A traição deixa de ser apenas um ato do outro e se torna um catalisador do despertar interno, revelando verdades que antes estavam ocultas. A integração da sombra, a percepção da sincronicidade, a prática da reflexão consciente e a definição de limites são passos essenciais que todo empático pode aplicar ainda hoje. Cada respiração consciente, cada reflexão sobre padrões internos, cada microação de presença transforma a experiência da decepção em aprendizado profundo. Jung nos ensina que essa prática diária é o verdadeiro ritual da alma, conectando dor, consciência e crescimento. Agora pergunte a si mesmo: o que minha empatia quer me mostrar com esta decepção? Qual lição oculta estou pronto para aprender? Escreva isso. Sinta a energia dessa pergunta pulsando em você, como uma chave invisível que abre portas interiores. Jung afirmava que a pergunta correta ativa respostas profundas do inconsciente e que o empático, que domina essa arte, percebe sinais que a mente comum jamais notaria. Cada questionamento consciente aproxima você da individuação, do equilíbrio entre sombra e luz e da força genuína que sua sensibilidade oferece. A empatia é, portanto, um poder silencioso, capaz de transformar traições em mestres invisíveis, de revelar padrões ocultos e despertar a consciência adormecida. Pessoas empáticas que compreendem isso relatam mudanças significativas, maior presença, clareza emocional e conexão profunda consigo mesmas. A dor deixa de ser fardo e se torna portal, e a decepção, que parecia apenas negativa, transforma-se em catalisador de sabedoria, maturidade e luz interna. Agora, respire fundo, feche os olhos por um instante e imagine: cada ato de traição é uma mensagem. Cada decepção um espelho, cada emoção intensa uma chave. Jung nos lembra que o mundo interior é infinito e que a empatia é o farol que nos guia nesse labirinto invisível. Sinta essa energia, conecte-se com ela e permita que cada experiência o conduza mais profundamente ao núcleo de sua própria alma, onde luz e sombra coexistem e onde a verdadeira transformação acontece. Você pode aplicar isso ainda hoje. Faça agora, com presença, observando cada sensação que surge quando pensa em quem o decepcionou. Sinta a energia passando pelo corpo, perceba o que a sombra revela, reconheça os padrões, respire e permita que sua empatia se transforme em consciência ativa.
O que parece dor é, na verdade, aprendizado, e cada pequeno passo consciente aproxima você de si mesmo e da sabedoria que Carl Jung tão profundamente nos deixou. E então pergunto: qual traço da sua sombra a traição acabou de revelar? Qual insight você está pronto para despertar agora? Reflita, observe e permita que a empatia não apenas sinta, mas transforme. Cada pergunta que você se faz abre um novo portal. Cada reflexão ativa sincronicidades internas, e cada ação consciente aproxima você de uma versão mais íntegra, mais desperta e mais alinhada com o caminho da individuação. Jung nos ensinou que não há atalhos, mas há sinais, e a empatia é o radar que os detecta. Como você responderá à próxima decepção? Será com retraimento ou com presença consciente, observando a sombra e a luz, sentindo a energia, aprendendo a lição e avançando em direção à sua individuação? Pense nisso. Escreva nos comentários e continue a jornada, porque cada insight abre outro portal. Cada reflexão conecta você a algo maior. E a verdadeira transformação só acontece quando você permanece atento, sensível e consciente diante da vida e da psique que Carl Jung nos ensinou a explorar. Quando sentimos a traição, a primeira reação é instintiva, defesa, fuga ou raiva. Mas Jung nos ensina que a empatia verdadeira opera diferente. Ela percebe que essa reação imediata é apenas a superfície do inconsciente. A decepção em seu núcleo não é contra você, mas um reflexo de camadas profundas da psique, das partes que ainda não conhecemos de nós mesmos. O empático aprende a escanear essa superfície sem se identificar com ela, sentindo a intensidade da emoção, mas mantendo a consciência ativa. Cada aperto no peito, cada sombra de desconfiança é um mapa silencioso que indica onde o autoconhecimento precisa atuar, e é nesse ponto que a verdadeira força se revela, silenciosa, invisível e poderosa. A empatia não é fraqueza, mas radar de percepção do inconsciente coletivo. Jung mostrou que sentir além do óbvio é perceber padrões invisíveis, repetições de relações, sinais sutis de comportamento humano. Quando a decepção chega, o empático se encontra frente a frente com a própria sombra, não para se culpar, mas para aprender a traduzir essas energias em insights. Cada decepção se torna aula silenciosa, uma oportunidade de perceber os ciclos emocionais que até então passavam despercebidos. A diferença está na presença, não na reação. Observar sem se perder, perceber sem julgar, é o verdadeiro treino do empático diante da traição. Ao mesmo tempo, a traição ativa memórias e padrões antigos, arquétipos adormecidos que moldaram quem somos. Jung explica que cada um de nós carrega imagens internas que guiam decisões inconscientes. Um ato de decepção ativa essas imagens e testa nossa capacidade de perceber o real sem filtragem emocional intensa. O empático que entende isso começa a ver a traição não como ataque externo, mas como revelação interna, uma ponte entre o mundo visível e a psique profunda, onde luz e sombra coexistem e se manifestam em padrões que, se ignorados, se repetem em ciclo infinito. Imagine agora que a decepção é um espelho líquido, refletindo não apenas o outro, mas você em movimento. Jung afirmava que espelhos internos mostram onde há desequilíbrio emocional e incongruência entre consciência e sombra. Para o empático, isso é ouro puro. A dor se transforma em ferramenta de percepção, ensinando que cada expectativa não cumprida, cada confiança quebrada, é convite a examinar como projetamos no outro aquilo que ainda não aceitamos em nós. A traição não é fim, mas portal de autodescoberta, onde a empatia se transforma em bússola interna. Há uma dimensão física no processo. Sensações de calor, aperto no peito, tensão no estômago ou formigamento são traduções corporais do inconsciente.
Jung chamou a atenção para a importância de escutar o corpo como parte da experiência psíquica. O empático aprende a identificar essas manifestações como mensagens, não como juízos de valor. A dor se torna linguagem silenciosa, instrução prática para reconhecer padrões e agir conscientemente. Cada respiração profunda, cada pausa consciente amplia a percepção e transforma tensão em clareza. O poder da narrativa interna é igualmente decisivo. A forma como contamos a nós mesmos a história da traição altera o impacto emocional. Jung nos mostra que a psique reage a símbolos e histórias, não apenas a fatos objetivos. O empático que muda a narrativa interna, que transforma "fui traído" em "vejo o que precisa ser compreendido em mim", cria um efeito alquímico: dor em aprendizado, perda em percepção, frustração em clareza. Cada palavra interna é um gatilho que ativa ou limita o processo de individuação. E essa escolha está sempre em suas mãos. A observação de padrões recorrentes revela mais do que erros do outro. Revela repetições internas. Jung chamava isso de sincronicidade interna. Coincidências significativas que ocorrem para chamar atenção à psique adormecida. Pessoas empáticas percebem essas coincidências com maior clareza, sentindo o chamado da alma. Cada decepção ativa pequenas chaves que, se interpretadas corretamente, oferecem saídas inéditas de aprendizado e crescimento. A empatia torna-se lente através da qual a vida mostra mapas internos que antes pareciam invisíveis. A sombra, nesse processo, não é inimiga. Jung nos ensina que a sombra é uma parte vital do ser, que contém energia e potencial desperdiçados. Quando a traição desperta a sombra, ela oferece oportunidade de integração. O empático que se aproxima dela com curiosidade, em vez de medo ou negação, encontra força e insight. O que parecia apenas sofrimento se transforma em treino consciente da alma. Cada emoção intensa é mapa, cada reação automática é pista, e cada reflexão atenta é portal para níveis mais profundos de autoconhecimento. Existe também um efeito alquímico na atenção plena. Quando o empático percebe a dor e não se deixa consumir, ocorre transmutação invisível. Raiva vira clareza. Tristeza vira percepção refinada. Medo vira presença expandida. Jung descreve esse processo como integração de opostos, essencial para a individuação. A decepção não é apenas obstáculo, mas catalisador. O empático que pratica a presença transforma o peso emocional em fluxo de energia consciente, aprendendo a ler sinais sutis da psique e do mundo ao redor. A percepção das intenções reais do outro se expande. Jung ensinava que cada ação humana carrega camadas de motivação inconsciente. O empático, ao observar a traição, começa a enxergar além do gesto, percebendo forças internas e condicionamentos que moldaram aquele ato. Isso não diminui a dor, mas a transforma em compreensão estratégica. Empatia profunda é também análise consciente de padrões emocionais e energéticos invisíveis. A inteligência emocional se alia à percepção espiritual, criando um estado de alerta compassivo que protege sem fechar o coração. Outro aspecto é a plasticidade da psique. Cada decepção, quando observada com consciência, reprograma pequenos circuitos internos de reação. Jung mostrava que a psique responde a estímulos internos e externos, e que o empático que pratica a observação ativa a neuroplasticidade emocional. Isso significa que a dor de hoje pode gerar resiliência amanhã. Cada situação desafiadora oferece oportunidade de treinar a mente e o coração a responder com presença, equilíbrio e discernimento, em vez de padrões automáticos de sofrimento. Sonhos e imagens internas emergem como guias silenciosos. Jung valorizava a interpretação simbólica. Decepções frequentemente surgem como símbolos nos sonhos, oferecendo insights que a consciência desperta dificilmente percebe.
O empático, que registra e observa seus sonhos, encontra caminhos alternativos de compreensão. Cada imagem simbólica é uma peça de quebra-cabeça da psique, conectando passado, presente e possibilidades futuras, mostrando onde padrões precisam de atenção e onde a energia emocional pode ser direcionada para a transformação. A prática da compaixão consigo mesmo se torna vital. Empáticos tendem a se culpar ou absorver culpa alheia. Jung enfatizava que individuação exige autonomia psíquica. Perceber que certas decepções não nascem de falha pessoal, mas de dinâmica humana universal, libera energia para crescimento. A empatia madura não se desgasta tentando consertar o outro, mas transforma percepção e consciência, cultivando autonomia emocional e clareza interior, fortalecendo a capacidade de navegar relações com profundidade sem se perder na dor. O tempo também se revela como aliado, não inimigo. Jung apontava que certos processos internos exigem maturação gradual. A empatia que sofre com traição aprende a observar sem pressa, percebendo como emoções e padrões se dissolvem, transformam e reorganizam. O que parecia esmagador no início torna-se aprendizado vivo, revelando nuances que a pressa ou julgamento imediato jamais permitiriam notar. Cada instante de presença é oportunidade de perceber a própria profundidade, alinhando emoção, corpo e consciência. Integração sensorial e emocional amplia percepção. Jung destacava que corpo e mente funcionam como extensão da psique, empáticos que aprendem a escutar sinais físicos, respiração, tensão muscular, batimentos, reações espontâneas, ganham acesso a mensagens sutis sobre padrões inconscientes. Cada sensação corporal é pista de autoconhecimento e cada reflexão consciente sobre ela transforma dor em insight. O corpo se torna parceiro da mente e a empatia não é apenas emocional, mas cognitiva, espiritual e energética simultaneamente. A decepção também ativa a criatividade interna. Jung dizia que crises emocionais frequentemente despertam energia criativa latente, se canalizada conscientemente. O empático que sente a traição pode transmutar emoções em expressão artística, escrita reflexiva ou novas formas de conexão consigo mesmo. O que parecia perda e frustração torna-se fonte de expansão, revelando que a empatia é não só percepção do outro, mas portal de criação, renovação e transformação interna invisível. A interconexão com arquétipos clássicos se manifesta. Jung observava que mitos, símbolos e histórias universais refletem experiências humanas recorrentes. A traição, vista sob essa luz, conecta o empático a experiências milenares. Heróis, buscadores, sombras e mestres internos. Cada emoção sentida ressoa com padrões arquetípicos, oferecendo mapas intuitivos para navegar a psique. A empatia deixa de ser apenas sensibilidade e se torna sintonia com forças invisíveis que guiam crescimento, aprendizagem e evolução interior. A percepção de polaridades é outro ponto-chave. Jung ensinava que luz e sombra coexistem e que a individuação depende de equilibrar opostos. Traição ativa a sombra, mas também desperta a luz. O empático, que observa e integra esses extremos, descobre que dor e sabedoria caminham juntas e que a decepção não é punição, mas mecanismo natural de ajuste psíquico. A integração não ocorre linearmente, mas em ondas, ciclos, e cada experiência intensifica a capacidade de perceber, aprender e agir com presença. Rituais simples de observação aumentam a consciência. Jung sugeria práticas que envolvem registro diário, reflexão simbólica e questionamento interno. O empático que aplica essas práticas ao lidar com traições descobre padrões invisíveis de expectativa, projeção e interpretação. Pequenas ações conscientes, feitas com atenção e presença, transformam experiências emocionais intensas em laboratórios de autoconhecimento.
Cada reflexão ativa insights que não surgiriam em estados de reação automática ou julgamento impulsivo. O alinhamento com respiração e presença transforma percepção. Jung enfatizava a integração mente-corpo. Respiração consciente diante da dor ativa regiões internas de calma, aumenta a clareza mental e reduz confusão emocional. O empático que pratica isso percebe a decepção de forma expansiva, sem se identificar com a dor ou com o outro. A percepção se torna refinada, quase científica. Sensações, emoções e pensamentos podem ser observados como objetos, não como verdades absolutas, permitindo ação mais clara e alinhada com a própria essência. A reflexão sobre padrões coletivos emerge naturalmente. Jung explicava que a psique individual está conectada ao inconsciente coletivo. Traições e decepções, vistas sob essa ótica, revelam padrões humanos universais. Medos, projeções, expectativas, desejos e sombras compartilhadas. O empático que entende isso desenvolve visão panorâmica, percebendo que a dor não é pessoal, mas sim sinal de padrões mais amplos a serem reconhecidos e transformados. A empatia, assim, torna-se instrumento de consciência expandida, integrando indivíduo, coletivo e arquétipos internos. Agora pergunte a si mesmo: que padrão oculto essa decepção está revelando? Que energia interior precisa ser reconhecida agora? Quais símbolos internos surgem como sinais que sua consciência ainda não leu plenamente? Cada resposta abre um portal invisível. Cada reflexão ativa microtranscendências que moldam percepção, entendimento e presença. Jung nos lembra que o caminho do empático é contínuo e que a mente que observa sem se apegar transforma cada experiência em aprendizado eterno. Como você se prepara para a próxima camada de compreensão? Que movimento interno está pronto para realizar diante de novas decepções? A empatia não se desgasta. Ela se afina, se expande e se conecta com dimensões mais sutis da psique e da vida. Cada pergunta que surge, cada insight que emerge, é parte do fluxo invisível que conduz à individuação, à integração da sombra e à maestria da sensibilidade. O que você está disposto a perceber agora, neste exato instante, que até então parecia impossível de compreender? A traição deixa rastros invisíveis, mas o empático aprende a ler essas marcas com olhos internos. Jung ensina que cada decepção ativa reflexos da sombra, mas também revela camadas ocultas da alma que antes permaneciam anestesiadas. O que parece apenas dor externa é, na realidade, um movimento profundo de reorganização interna. Cada emoção intensa funciona como uma ponte entre consciência e inconsciente. O empático que percebe isso desenvolve habilidade rara. Transforma choques emocionais em insights que alteram a percepção da vida. A dor não é inimiga, ela é a força que escancara portas que antes pareciam trancadas, oferecendo acesso a áreas de percepção que poucos ousam explorar. Há uma dança sutil entre memória e experiência presente. Jung nos mostra que a psique armazena padrões de experiências passadas e a empatia funciona como radar que detecta repetições invisíveis. Cada decepção ativa esses registros internos, mas não para punir, para ensinar. Quando o empático aprende a observar sem se identificar com os sentimentos que surgem, ele acessa uma dimensão onde passado e presente conversam, e a dor se transforma em mapa para ações conscientes. A percepção se amplia e revela que nem tudo que dói é destrutivo. Muito disso é instrumento de refinamento interno. A vulnerabilidade torna-se portal de força. Pessoas empáticas entendem que sentir profundamente não é fraqueza. É sintonizar com forças invisíveis que guiam transformações interiores. Jung explica que a consciência não cresce sem contato com sombras não integradas. Cada ato de decepção, cada quebra de confiança ativa essas sombras, mas também oferece energia latente, pronta para ser transmutada.
O empático que se aproxima disso com coragem percebe nuances que outros não percebem, transformando feridas em insights que expandem a consciência de forma invisível e imediata. Ao observar o outro, o empático vê não apenas ações, mas ecos de condicionamentos herdados. Jung enfatizava que ninguém age isoladamente. Cada comportamento é produto de padrões inconscientes coletivos e pessoais. A decepção revela esses ecos como se fossem sinais sutis, mais intensos. O empático que percebe essas camadas sem julgamento descobre a dança invisível de forças psíquicas que moldam escolhas humanas. Ele compreende que a traição não nasce da maldade, mas da complexidade oculta de cada indivíduo e do universo psíquico que nos conecta. A energia da decepção pode ser absorvida ou transformada. Jung nos orienta a perceber emoções intensas como fluxos que podem ser integrados ou reprimidos. O empático que observa cada reação interna, respira e sente a emoção sem se identificar, encontra liberdade para a ação consciente. A empatia, nesse contexto, não se limita a sentir o outro, mas opera como catalisador da própria transformação. A atenção a esses sinais permite ações mais precisas e decisões alinhadas com o crescimento interior. Cada coincidência é pista para a integração de sombra, percepção ampliada e conexão com a própria essência. A narrativa interna pode ser redesenhada a cada momento. Jung explica que recontar a história da traição com foco em aprendizado e percepção transforma padrões emocionais. O empático que internaliza a decepção como oportunidade de insight altera circuitos mentais, reduz sofrimento e aumenta a clareza. Cada palavra que diz a si mesmo ativa a resposta da psique. Cada reflexão consciente ajusta a reação futura. E a empatia se torna ferramenta ativa de transformação contínua. O reconhecimento de limites internos protege a empatia. Jung salientava que a individuação exige saber onde termina nossa responsabilidade emocional. O empático que observa fronteiras internas e energéticas evita absorver dor alheia sem perder sensibilidade. Cada decepção torna-se oportunidade de fortalecer limites sutis, equilibrando empatia e autoconservação, transformando vulnerabilidade em força silenciosa, inteligência emocional e percepção refinada. A criatividade se ativa em resposta à dor. Jung indicava que crises internas despertam energia latente para criação e expressão. O empático, que canaliza a frustração em arte, escrita ou reflexões profundas, transforma sofrimento em luz. Cada ato criativo expande percepção, integra sombra e desperta camadas de consciência, mostrando que empatia não é apenas sentir, mas agir com intenção, transformando experiências intensas em expressão de crescimento interior. A observação de padrões coletivos amplia a visão. Jung afirmava que o inconsciente coletivo molda comportamentos individuais. A decepção expõe padrões universais, repetições e tendências invisíveis. O empático que percebe isso não se perde na dor pessoal. Percebe sinais de funcionamento psíquico coletivo, aprendendo a navegar relações, expectativas e padrões com inteligência emocional e percepção expandida, acessando camadas que a mente comum ignora. A integração entre corpo, emoção e consciência intensifica aprendizado. Jung ensinava que psique e soma são inseparáveis. O empático que observa sensações físicas, emoções e pensamentos simultaneamente transforma experiências de traição em insights profundos. Cada tensão corporal é tradução de padrão emocional. Cada respiração consciente ativa clareza e presença. A decepção se converte em ferramenta de percepção multidimensional, revelando camadas internas que antes passavam despercebidas. O silêncio se torna aliado. Jung ensinava que o espaço entre estímulo e reação é terreno fértil para a consciência. O empático que pratica a pausa consciente observa padrões invisíveis, interpreta sinais sutis e encontra respostas inesperadas.
A traição deixa de ser apenas evento, torna-se oportunidade de expansão interna, ajuste de padrões e refinamento da percepção, enquanto a psique revela camadas profundas sem que seja necessário esforço ou julgamento. O uso consciente da atenção transforma cada experiência. Jung mostrava que a forma como focamos define o impacto emocional. O empático que direciona a atenção para insights, sensações e padrões internos amplifica aprendizado. A dor externa se converte em lente de autopercepção e desenvolvimento interior. Cada instante de presença ativa microtransformações invisíveis que moldam reações futuras, fortalecem empatia consciente e expandem a capacidade de perceber forças sutis dentro e fora de si. Agora pergunte a si mesmo: que sinais internos esta decepção está ativando? Que sombra invisível deseja ser reconhecida neste instante? Que ação consciente pode ser tomada agora para transformar dor em clareza? Cada resposta ativa novas portas, novas camadas de percepção, e cada insight convida a ir mais fundo, mantendo o empático em fluxo constante de crescimento e despertar. Como você vai perceber o próximo ato da vida que parece traição, mas que, na verdade, carrega instruções invisíveis para sua evolução? Que padrões ainda não vistos estão prestes a se revelar? Cada pergunta interna é portal. Cada reflexão ativa microtranscendência, e cada decisão consciente molda percepção, presença e conexão com o núcleo mais profundo de sua própria alma. Hoje, você cruzou fronteiras invisíveis da psique. Cada sombra sentida, cada emoção intensa, cada percepção sutil que parecia escapar da consciência, agora pulsa dentro de você, como se sempre tivesse estado ali. O inconsciente, antes velado, abriu suas portas, permitindo que ecos de verdades profundas ressoem. Traições e decepções deixaram de ser eventos isolados e se transformaram em instrumentos alquímicos, catalisadores de insight, revelando padrões ocultos, arquétipos adormecidos e a energia bruta da alma. E ainda há uma última revelação. Um presente escondido nas dobras do seu interior, esperando ser reconhecido e integrado. A chave esquecida da própria psique que ainda não foi desvelada. Se essa travessia tocou algo profundo, escreva nos comentários. Eu abraço minha sombra e danço com a verdade da minha alma. Assim se declara pronta para a transformação invisível, reconhecendo o chamado do Self e a jornada contínua da individuação. Cada letra que você registra é ato simbólico de compromisso com seu próprio processo de despertar. Um ritual psico-espiritual silencioso que ressoa nas camadas mais profundas do inconsciente. Se esse conteúdo ativou algo que parecia perdido, se inscreva e caminhe nessa travessia arquetípica. Não é apenas um clique, é entrar em um campo invisível de percepção, onde as verdades do inconsciente, as imagens da sombra e os símbolos da alma são explorados com profundidade e presença. Aqui, cada vídeo é portal, cada insight é ativação, e cada consciência despertando se torna parte de uma corrente que transcende o óbvio e conecta a mente, o corpo e o self. Que os arquétipos conduzam você por labirintos invisíveis da psique. Que cada sombra se transforme em luz de percepção. Que cada emoção intensa seja bússola e que o self sopre sobre você como brisa silenciosa, revelando camadas infinitas da própria alma. Cada passo dentro desse campo é convite para ir mais fundo, perceber mais, integrar mais, sem nunca perder a reverência pela vastidão que se abre dentro de si.